Olá, pessoal, espero que estejam bem. O título de hoje é Cura-se, né? Apesar da transferência e não por causa dela. Uma frase do Jung, da quinta conferência do Livro dos Fundamentos. E, seguindo dessa citação, eu gostaria de tratar dos 4 estágios ou das 4 etapas da terapia da transferência de Jung. Então, desse título da comunicação, a gente vai ver que o Jung elaborou um método, né, que não é uma receita, longe disso, mas que possui aí, ele observou na experiência clínica dele, certas etapas para tratar da transferência, o ato transferencial, o momento em que esse tipo de projeção específica emerge no setting. Então, há, portanto, como um pressuposto, digamos, de que esse processo transferencial ele tem que ser dissolvido, ele tem que passar por uma terapia. É interessante o nome, uma terapia da transferência, né? Como se no processo terapêutico houvesse um outro processo ali dentro, né? Tratando-se então da transferência. Nessa necessidade de uma retirada dessas projeções que são direcionadas ali à figura do analista e, de certa forma, tratadas, né? A gente parte ali de início dos conteúdos pessoais, mas também daqueles objetivos impessoais e coletivos. E essa alcunha, né, se deve, então, ao analista. É ele, né, que lida com o inconsciente do analisante. Apesar de que, diante do processo, haja, né, uma mistura, uma alquimia de ambos, analista e analisante, nesse processo de transformação, sobretudo de transformação. Aqui eu vou usar bastante alguns conceitos da alquimia, mas de uma maneira mais solta, né, mais tranquila, digamos. E a finalidade disso é aquilo que chamamos de um relacionamento humano e verdadeiro, né? A finalidade disso, o quê? Dessa terapia da transferência. Então, antes de entrar nesses tópicos propostos, cabe explicar um pouco desse título, né? Que eu comecei com a citação do Jung. Cura-se apesar da transferência e não por causa dela. Por que o uso dessa citação, né, para essa live de hoje? Aqui comigo, né, se a gente for olhar aqui né, no nosso primeiro slide, onde eu coloquei o título, nessa citação, a gente vai ver que essa frase ela vai ser precedida lá no livro dos Fundamentos por um certo comentário do Jung de que a transferência, de que esse relacionamento compensatório, ilusório, ele emerge pela falta de um relacionamento humano, que em certa medida, ele usa a palavra estorvo, que a transferência ela é, em certa medida, um estorvo, e que para a gente lidar com esse embaraço, digamos, com essa dificuldade ou obstáculo que se põe no desenvolvimento da análise, caso surja, é necessário voltar os olhos para esse acontecimento e tratá-lo também, tratar disso, né? Esse tratamento do problema, o tratamento desse problema evocado ali pelo analisando, né, pela sua narrativa, pelos acontecimentos psíquicos, ele vai depender, então, do tratamento da transferência. Não se cura por causa dela. Ela não vai ser ali um fator de cura, mas sim o seu tratamento. Então, se o Jung ele elaborou certas etapas para a resolução da transferência, é porque ela surge como um empecilho em certo sentido. Por isso que eu coloquei essa citação como título e achei legal trazer um pouco a explicação, né, do título da live. E com todo o empecilho e obstáculo dissolvido, essa dissolução ela pode agregar significativamente a subjetividade do analisante, as potencialidades de cura no desenvolvimento
análise do processo psicoterapêutico. Voltando aqui para mim, cabe nesse momento, então, a gente atentar ao significado de uma terapia da transferência. Né? A gente viu na live anterior o que é uma transferência, né? E agora essa palavra surge acompanhada de outra, da palavra terapia da transferência, que é, portanto, passar essas projeções sobre uma análise, fazer com que a visão do analisante ao analista, ela se torne adequada. É uma palavra da Von Franz, que ela se torne adequada. Visto que uma projeção citando o Von Franz no livro Psicoterapia, uma projeção ela vai ser uma dúvida inconsciente, um distúrbio, que faz com que a relação do parceiro não pareça mais adequada. Então, é tornar a visão do analisante ao analista adequada. Há ainda, nessa ocorrência transferencial, aquilo que a gente chama de uma identificação arcaica da ordem do inconsciente. Né? E eu gostaria de repetir, antes de entrar nessas etapas, nesses estágios, que elas não são uma receita, é um auxílio para a interpretação, é um auxílio para a leitura, é um auxílio para uma discussão clínica, para uma olhada, para um olhar dos casos, né? É uma bússola para a compreensão dessas projeções transferenciais. E, primeiramente, antes de tudo, antes de entrar nessa primeira etapa, né? E antes da própria terapia da transferência iniciar, é interessante atentar, enquanto analista, que há um momento específico, que há um momento para a gente tratar sobre a projeção em análise, para a gente evocar ao analisante que está ocorrendo uma transferência. Primeiramente, há um momento para isso ser falado, há um momento para isso ser tratado, né? Por exemplo, quando emerge um sonho ali que evoca as resistências do analisando, quando a gente percebe uma resistência no analisante, né? Ou quando há um comentário no qual o analista ele pode reagir tratando que seja uma transferência. Isso porque, em certa medida, a transferência ela vai ser um veículo efetivo lá no início da psicoterapia. Então, há um momento, né? E é difícil localizar, né? Não é tateável, não é algo concreto. Na verdade, a gente vai tateando, né? Para saber a hora certa de falar. Você está tendo tal projeção sobre a minha figura. Isso diz respeito ao quê, né? Ao momento certo. Se a gente examinar até mesmo as imagens do Rosário, no livro Abreação, Análise dos Sonhos e Transferência, onde ele vai tratar dessa questão transferencial utilizando imagens alquímicas da alquimia, que são em si mesmas simbólicas, né? Lá nesse livro, a gente observa uma figura aqui comigo no slide. Vou passar aqui para a próxima figura. A figura aqui à esquerda, onde tem o rei e a rainha. É uma figura alquímica onde o Jung utilizou para retratar esse processo transferencial. Vou tratar bem por cima, tá? Resumidamente. Mas a gente pode examinar que nessa figura, o rei e a rainha, eles estão iniciando uma relação, um compromisso, um comprometimento, um casamento, uma relação mágica, digamos, em certa medida, encantada, positiva. E o Jung, ele utilizou essa imagem como metáfora do processo simbólico, né, como um símbolo do processo transferencial, assim como analista e analisante, eles estão iniciando uma relação de ordem do inconsciente, estão se conhecendo inicialmente pelas convenções,
né, eu digo pelas personas, estão inicialmente trajados, cada um no início, ocultando partes de si ao outro, até o processo da nudez, né, quando esse irracional desponta e influencia o processo analítico. O interessante é que, mesmo trajados, mesmo com as convenções, com as personas, né, há uma familiarização inicial. Eles estão de mãos dadas, a mão esquerda de ambos estão dadas, e o Jung utilizou essa figura alquímica para tratar desse fenômeno transferencial, desse laço emocional, simbolizado pelas mãos dadas. Inicialmente, ali, uma relação ilusória, que é essa familiarização inicial que é necessária, essa conexão necessária para o processo terapêutico iniciar, tá? Que é uma compensação, compensada, então, pela transferência, pela projeção das fantasias infantis, não somente das fantasias infantis, mas também das fantasias arcaicas. E é que, nesse momento do processo terapêutico da transferência, é a matéria-prima do trabalho. Né? Cito Jung, nessa mesma obra, que o médico, ou analista, né, ele usa essas palavras, mas o analista, ele é obrigado a se confrontar com a transferência em certo momento. Mas no início a transferência aparece como essa possibilidade de criar um laço afetivo. Mas ele é obrigado a se confrontar com ela a fim de evitar mais um despropósito neurótico. Isso porque é uma familiarização de compensação, tá? E esse tratamento clínico, ele é uma oportunidade rara, inestimável, para a retirada das projeções, para compensar essas perdas, digamos, de substância e integrar a personalidade do analisando. Iniciar um processo de integração, de assimilação. Voltando aqui para mim, a gente entra, então, nesse primeiro tópico, nessa primeira etapa, nesse primeiro estágio. Qual é, né, esse procedimento no tocante às projeções de imagens pessoais, a essas representações? Qual o procedimento a essas representações e imagens? E o Jung, ele diz que o Jung vai falar sobre? Ele diz que nesse ponto deve-se fazer com que o analisando apreenda um certo valor subjetivo desses conteúdos, dessas representações projetadas. Então, terão conteúdos, imagens pessoais e impessoais, mas, primeiramente, a gente olha para essas pessoais, parte dessa identificação arcaica com o analista. E essa retirada das projeções infantis da figura do analista, dessas imagens pessoais, ela é feita utilizando aqui uma metáfora, como um olhar para essa sombra escura, pelo confronto com o interlocutor, levando a este quadro aqui na imagem de relação de projeção, que é quando o inconsciente ele entra em jogo, grosso modo, quando conseguimos observar, né, aqui pela imagem, que há uma relação muito interessante de que para esse processo terapêutico de análise acontecer, não basta só uma relação a nível da consciência. Então, a gente tem aqui um modelo básico de transferência, que eu vou trazer ele de uma maneira mais profunda na próxima live, que eu vou tratar do arquétipo curador ferido, né? Mas aqui a gente observa uma relação horizontal entre analisante e analista, ali de início, né? No horizonte, entre a consciência de ambos. Mas também há, por trás disso, a relação do analisante com o seu inconsciente, do analista com o seu próprio inconsciente, uma relação horizontal ali embaixo com o inconsciente de ambos, aquilo que leva à participação mística, aquilo que a gente chama de participação mística, de uma inconsciência mútua,
e uma relação onde o inconsciente, ele atravessa ali aspectos do ego, da consciência do analisante e vice-versa. O que esse modelo de transferência, a grosso modo, ele quer dizer? Né? De que haverão projeções. A gente entra nesse estado de que, bom, nem todos esses vetores, primeiramente, né, nem todos esses vetores eles vão aparecer, digamos, transparentes. Né? A gente não consegue ver de maneira clara esses vetores. Bom, agora está acontecendo uma transferência de valor de inconsciência mútua, ou seja, o analisante vê o analista como o seu curador, como um Deus, como aquele que sabe a verdade, como aquele que sabe até quais pensamentos estão acontecendo na mente do analisante, né? Ou uma contratransferência, que é quando o inconsciente do analista ele é tocado de certa maneira, tem um ponto cego no qual ele é tocado e ele tem um julgamento, um preconceito com a narrativa do analisando. Estou dando aqui alguns exemplos desses vetores, alguns exemplos práticos desses vetores. É difícil eles aparecerem de maneira transparentes, né? Normalmente eles emergem misturados. E essas convenções, o que eu trouxe esse modelo da transferência, principalmente para tratar que essas convenções a nível horizontal ali, com o ego, né, o consciente, a consciência do analisante com a consciência do analista, não se sustenta. Essas conversões, elas de início, elas se sustentam, mas posteriormente elas não conseguem se sustentar, porque há um confronto com algo ali, né, subterrâneo do inconsciente. Ele aparece nessa jogada do processo terapêutico. E esse quadro, ele mostra inicialmente sobre tudo isso, né? Então, uma derrubada dessas convenções, a persona não consegue se sustentar no espaço terapêutico, porque há essa influência do inconsciente, né? Então, sem esses véus de enfeites, o analisando, ele mostra como ele é. E aí a necessidade de integrar essa sombra ao ego, essas imagens pessoais que no primeiro momento aparecem direcionadas ao analista. Né? E essa primeira etapa, ela não tem o intuito de trazer uma perfeição, essa integração da sombra, longe disso, mas sim de uma completude, né? De assumir o seu corpo, trazer para foco também essa esfera animal dos instintos, essa psique primitiva e arcaica, e aí iniciando pela sombra. Então, a primeira etapa, né, ela diz muito sobre a sombra, esse inconsciente pessoal de início, né, nesse desnude das convenções, é onde a psique arcaica ela entra em contato com a consciência. Isso pode ser perigoso, mas abre um espaço para o diálogo, ao essencial, onde eu e o sombra se veem como uma unidade mesmo que conflitiva. Bom, então no início do tratamento da terapia da transferência, as projeções, elas advêm dessas experiências do analisando, inevitavelmente repetidas. Nesse sentido prático, é preciso tratar, o Jung diz, todos os níveis de relacionamento que esse analisando já teve, né? O Jung dá um exemplo muito bom e fala, bom, se a gente trata de alguém que tem estado em muitas casas de saúde, com médicos, né, de tais lugares, e esse analisando projetar tais experiências no analista, aí a gente tem que passar através dessas figuras de tais colegas que o analisando supõe que em parte somos semelhantes a essas pessoas. Então é passar por essa série de pessoas nas quais o analisando localiza a sua realidade, nas quais o analisando localiza não só a sua realidade, mas o seu padecimento, o seu sofrer, a sua demanda implícita e demais questões afetivas até ir na primeira infância. E aí que o Jung diz que isso não termina na primeira infância, que há algo, por exemplo, por trás do pai, há algo ali do avô,
né, que tem ali nas palavras de Jung certa parte na sua história até a gente chegar a um coletivo, a uma imagem primordial, a um complexo paterno que diz respeito a um pai que vai ter certas características impessoais e coletivas, né? Mas retornando a esse primeiro estágio, que diz mais respeito ao pessoal, dessas imagens, então, que criam empecilhos à sua vida, é necessário assimilá-las à psicologia do analisando, a sua psicologia, o Jung diz, e descobrir de que forma elas fazem parte dele próprio, né? Quando ele, por exemplo, dando mais por exemplo prático, né? Ele dá valor positivo a um objeto, quando, na verdade, esse valor deveria ser incorporado e desenvolvido pelo analisando. E isso mesmo sobre o lado negativo, isso é a sua sombra, que são esses aspectos positivos e negativos não desenvolvidos. É ver nele próprio também o seu lado negativo e o reconhecimento e responsabilidade, tomar reconhecimento e responsabilidade pela totalidade do ser, pelos seus bons e maus aspectos, né, pelas suas funções inferiores. Em que, alquimicamente falando, é um estado, né, conflitivo, onde o Jung utiliza a simbologia alquímica da Nigredo, onde essas partes obscuras da análise são tratadas, né, onde das convenções, essas figuras trajadas do rei e rainha se desnudam, onde há um banho, portanto, nesse inconsciente, nessa parte sombria, ainda sombria, porque não é de todo sombria, é também potência criativa e positiva, mas há uma morte simbólica daquelas verdades nas quais o analisando se amparava também amparava os seus sintomas, de certa maneira, na repetição, né? E emerge essa necessidade, né, desse banho do inconsciente, emerge a necessidade de reconhecimento consciente das projeções. E aí surge essa terapia da transferência, quando a gente observa, né, o analisante no processo de afogamento desse inconsciente, que é difícil, onde esse contato transferencial positivo, de início, as mãos dadas nela, isso foi suficiente para, cito Jung, despertar o espírito das profundezas, fazendo jorrar a sua água. É um momento de transbordamento. Né, as convenções e a persona, elas são levadas embora nessa enxurrada, né, falando aqui de maneira bem simbólica. É um estado da psicoterapia de imersão que leva à dissolução e à resolução, a uma tomada de consciência dessas fantasias, podem ser fantasias sexuais, e dessa respectiva coloração da transferência, daquilo que é projetado no analista. É um momento que o Jung diz que é similar à morte, pois ambos, o analista e analisando, eles estão em participação. Há aquela relação horizontal que eu comentei entre os inconscientes e uma meta de esforço de nascimento do novo, né? Onde a relação e contaminação inconscientes leva a essa necessidade do desligamento da transferência. Então, se no início a transferência pode ser um veículo, há um momento em que isso não se sustenta, né? Há uma necessidade de desligar do analista a projeção do analisando, que é desejada até mesmo em ambas as partes. Chega no momento, portanto, em que essa terapia da transferência ela precisa acontecer, visto essa estagnação do processo, né, que esses conteúdos projetados levam. E esse desligamento, ele não é fácil. É preciso ter, nas palavras de Jung, paciência e lentidão, né? Eu coloquei as palavras aí em latim, mas essa paciência e lentidão é lembrar, né, de que nessa observação científica que o analista faz ao analisando, sem julgamento, preconceitos, a gente deve precaver contra
interpretações precipitadas, né? Pois a gente se defronta com fatos anímicos também, onde nenhum juízo intelectual pode suprimir. E essa transferência ela é um tipo de amarra que não pode ser interpretada racionalmente dessa maneira, né? De acordo com o espírito contemporâneo das palavras de Jung. Há fundamentos irracionais da transferência, né, desses conteúdos projetivos que estão ali em imagens arquetípicas. Então, a gente está falando aqui da questão do pessoal, das imagens pessoais, mas há imagens arquetípicas, né? Lembrando que esses estágios, eles não seguem uma ordem lógica, né, racional. O Jung, ele colocou essas etapas separadas em ordem, né, de conscientização para facilitar o terapeuta. Mas esses estágios, eles se mesclam, ora se aproximam, ora se recuam, né? Então, aqui comigo, chegando no berço da infância e esgotando essas possibilidades da consciência, dessa primeira etapa, surgem esses conteúdos impessoais, essas imagens arquetípicas, por exemplo, como a do Salvador, que eu exemplifiquei, né, que podem ser ativadas e projetadas no analista. Dei o exemplo do Salvador, mas também pode ser algo no sentido negativo, né, de demonizar o analista, o medo, do recuo, de um receio irracional. Então, ainda existe, mesmo após a projeção de imagens pessoais tratadas, há uma transferência ali que não se dissolveu. E aí que vamos agora ao segundo estágio, que demanda esse discernimento, né? Essa palavra, uma diferenciação, discernimento entre conteúdos pessoais e impessoais, em que essas projeções impessoais, diferentes das pessoais que são ali dissolvidas, elas não podem ser destruídas, pois pertencem a elementos estruturais da psique, a funções propositais e compensatórias, ou seja, que regulam a saúde mental, né, em outras palavras, do analisando. São proteções fundamentais que em situações de pânico, né, por exemplo, elas vêm e permitem que essa pessoa haja de uma maneira instintivamente adaptada, ou seja, elas compensam, elas têm uma importância vital. E é aí que nós, né, não conseguimos dissolver esse conteúdo, mas dissolvemos apenas o ato da projeção e não o seu conteúdo. E não é falando ou analisando, né, que a gente vai resolver isso apontando, né? É algo bem mais complicado. É conseguir, em certo sentido, manter contato, porque o contato com essa função dinâmica que o inconsciente coletivo é. E aí observamos o aspecto simbólico curador, como o símbolo ele é uma função, né? Ele tem uma função dinâmica de ser uma ponte entre consciência e inconsciente que regula o psiquismo. Né? Como eu irei apresentar na próxima live, do arquétipo curador ferido, como esse símbolo ele pode ser benéfico na clínica. Né? Então, aqui eu vou passar agora ao segundo slide. O segundo estágio, que eu coloquei também outra figura alquímica de exemplo, tá? Bem a grosso modo, bem resumidamente, que a questão ela é muito complexa. O Jung mesmo falou que não esgotou essas questões da transferência, são irredutíveis, né, de certa forma. Bom, fazer, de certa maneira, esse discernimento ele é necessário porque ele faz com que a saúde mental ela exista, ela dependa dessa cooperação com as imagens impessoais. E aí que, quando aparece no analista essa figura impessoal e esse discernimento é feito, muitas vezes, quando esse discernimento é feito, muitas vezes, né, quando observamos caracteres impessoais e universais do analista.
É aí que a gente vê que tem uma imagem pessoal ali, de certa maneira, constelada. E quando aparece, sabemos que é devido a essa tremenda força dinâmica das imagens arquetípicas, onde o raciocínio não consegue bani-las. É por isso que eu comentei que não adianta apontar e falar, bom, vamos tratar agora de discernir uma imagem pessoal de uma coletiva. Não, é algo que o racional não consegue tocar, e por isso a utilização de certos instrumentos que auxiliam esse processo, que eu vou comentar daqui a pouco. Há um aspecto aqui que aparece muito quisto a análise, que é o desse, novamente, repetindo, reconhecimento consciente das projeções. E esse processo em que o inconsciente aparece projetado, né, onde não pode ser observado diretamente, visto que ele já é coletivo, ele é sentido como um estado, né, presumido ali com a pessoa que mantém, ele é presumido com essa pessoa que mantém um vínculo emocional com o analista. É aí que a gente vê, de certa maneira, né, não vê diretamente, mas ele aparece projetado onde não pode ser observado diretamente. Ele é sentido como, ele é mais sentido, né, como um estado presumido com esse vínculo emocional com o analista. E essa identidade consciente, digamos, desses traços, e aqui eu posso usar como exemplo do ânimos ou ânima do analisando, do analista, ou seja, grosso modo, do inconsciente de ambos, cria uma relação também de ordem simbólica para a individuação. Não só uma relação de união, mas também um choque entre o inconsciente de ambos, que pode ocorrer, e que é um problema difícil de se resolver olhando, né, aquilo que atravessa o seu caminho. Primeiramente, né, aquilo que atravessa o seu caminho. O que atravessa esse caminho que está ali na transferência, que eu acho muito importante, né? Aquilo que o analisando não queria ser a sua sombra, que nós vimos lá na primeira etapa. Também aquilo que não é dele, mas é do outro, é sobre o outro, a realidade individual do outro, fazer essa separação entre o eu e o outro. E, por fim, tratar daquilo que não é sobre o seu ego, aquilo que é seu, que é aquele não eu psíquico, né? Que é o inconsciente coletivo. Por fim, então tem essas 3 camadas, digamos, a gente chega né, por fim, no inconsciente coletivo, aquilo que é seu não eu psíquico. E por isso que a terapia pode muitas vezes ser dolorosa, representar o conflito. O Jung utiliza bastante a simbologia da morte, da ressurreição figurativamente, de maneira figurada, na forma de conceitos e imagens, né? Esta é, digamos, o psíquico por excelência pela psicoterapia. E o conteúdo da neurose de transferência é este também. E a terapia ela busca esse desenvolvimento consciente e tomada de consciência dos conteúdos projetados, que leva ao conhecimento de si e do outro. A pessoa passa a distinguir o que, né, ela própria é na realização daquilo que nela é projetado, ou o que ela fantasia também a respeito, por exemplo, do analista. E é nesse momento que emerge aqui o terceiro estágio. Só voltando um pouco para a imagem, a gente observa aqui a imersão no banho, né? Esse momento de afogamento, de sensação de afogamento pelo inconsciente, por essas imagens primordiais. Passando aqui para o terceiro estágio, eu coloquei essa figura da morte, onde estão ambos, né, nesse estado difícil e doloroso. Essa terceira etapa
ela diz respeito sobre essa diferenciação, agora tratando do analista e do analisando, mas dessa diferenciação desse relacionamento pessoal com o analista, desses fatores impessoais. Então, é diferenciar o relacionamento pessoal com esses fatores impessoais, que é observar, sentir, intuir se a relação analista e analisando, ela não está viciada por valores impessoais irreconhecíveis. E aí a importância do analista reconhecer o valor das imagens arquetípicas, muitas delas de caráter religioso, que amplia esse fascínio pela figura do analista, né? Aquele salvador que tudo sabe, né? Que o analisante pensa, que sabe seu destino, né? Ou o contrário. Quando escapa esse reconhecimento humano ao analista. Isso é contrário, é oposto ao objetivo final, né? Que é ver o analista como um ser humano. Citando Jung, né? Ele fala que o analista ele não pode ser um salvador ou nenhuma outra imagem que esteja ativada no inconsciente do paciente. Então, é nesse momento que após o discernimento, né, há ali as imagens pessoais na primeira etapa, depois o discernimento, e agora essa diferenciação de um relacionamento pessoal dos fatores impessoais. É, de certa maneira, pegar esses caquinhos das projeções nos outros, no analista, e juntar partes dessa totalidade, e encaixar isso dentro do analisando, dentro de si. É chamado esse processo de integração das projeções. Isso pode levar a uma ampliação da personalidade, né? Essa integração dos conteúdos inconscientes até então projetados. O Jung diz que isso até também pode levar a uma lesão grave do eu. E aí esse simbolismo alquímico da morte na imagem, essa sensação de envenenamento e disso poder se transformar num novo nascimento. Porque da união consciente com o inconsciente, gerar uma nova personalidade, diluir as verdades até então unilaterais e rígidas sobre si e sobre o outro que o analisando pode ter e que aparece na transferência projetada na figura do analista. E é nessa massa confusa que a gente vai, enquanto analista, colocando certas balizas, né? E essa nova personalidade, o Jung diz, ela tem como horizonte o si mesmo, simbolicamente falando. Não mais um eu ali. Ela cria um ponto de vista superior, onde a consciência é reforçada e estimulada a atividade mental. Estimular também a atividade do analisando, ele dominar essa massa confusa de sua mente com atitudes equilibradas com as suas funções. Então, na exploração teórica, como meta do trabalho, por exemplo, pensando ou intuindo, né, onde a gente agrega ali a questão da tipologia, né, do sentimento, da sensação, o sentimento e a realidade, pensando e intuindo por valores, no caso sentimento, ou pela sensação. É muito complexo, né? Estou trazendo aqui algo bem resumido, mas é desse ponto que a gente vai para o quarto estágio, a quarta etapa, que é aqui comigo, vou passar para o próximo, que é, para mim, o mais bonito de todos, que, né, na leitura mesmo, que é esse da humanização, essencial à individuação, que é o que chamamos de objetivação de imagens impessoais. O Jung chama esse quarto estágio, etapa de objetivação, essa palavra é interessante, de imagens impessoais. E somente citando o Jung eu consigo chegar perto de uma definição racional disso. Que em termos, esse estágio é desprender a consciência do objeto. Desprender a consciência do objeto,
do dependente, do analista, do outro, para que o indivíduo não coloque mais a garantia de sua felicidade, ou de seu desejo, ou mesmo de sua vida, em fatores externos. Quer se trate de pessoas, ideias ou circunstâncias, mas sim que ele tome consciência de que tudo depende do fato dele, o analisando, alcançar ou não o tesouro. E aqui nesse caso, nós estamos falando de imagens impessoais, né? Certo? Então, é mudar a rota, é fazer este tesouro até então projetado, o outro surgir a nível da consciência e não mais no objeto dependente. É um ato de desprendimento. E pela atividade de objetivar essas imagens, de dar forma a essas imagens, o analisador ele vive, né, dando a forma a essas imagens, ele vive a vida que lhe é própria ao se relacionar com elas. Simbolicamente falando, chegando, ter essa potência de chegar ao centro, né, ao self. Grosso modo, na minha leitura, é quando o analisando ele experimenta como que ele estava alienado de verdades até então ditas nossas, próprio analisando, ou referenciadas ao outro. E dessa experimentação daquilo que é dele, daquilo que é do outro, ele consegue tornar concreta e construir a realidade externa e subjetiva interior. Então, observamos também como essas etapas elas se misturam e se entrelaçam, esses estágios, eles estão todos agregados e dependentes um do outro. E por trás da transferência, e é isso que um aspecto arquetípico mostra, a busca pela completude potencial, tá? É potencial do próprio analisante. E a impotência é estar em um caminho que não tem um fim, que é apenas um horizonte, pois nós não finalizamos a individuação, mas ela é um norte para a saúde mental. Por isso, essa palavra de uma completude potencial. Voltando aqui para mim, há recursos na minha leitura que facilitam essa expressão e objetivação da imagem. Eu creio que por meio do intermédio da interação com pinturas, a escrita artística, até mesmo com fantasiar conjunto, imaginar conjunto com o analista, a interpretação dos sonhos, o contato artístico com essas imagens, onde o analisando se vê ativo, onde ele atua e não é mais atuado, né, não é passivo, né? Eu acho que o contato artístico ele auxilia nesse sentido de criar a possibilidade de um diálogo que, né, claro, né, é fundamental que isso estabeleça nesse processo de contato uma ponte entre inconsciente e consciência. E falando em ponte, né, eu falei anteriormente do símbolo, é nesse sentido que essa atuação do analisando sobre seus problemas, que ela tem que ser simbólica, preenche de símbolo, né? O sintoma, ele é muito uma literalização, ele é muito um esgotamento do simbólico. O que a gente faz é preencher novamente de novos sentidos aquilo que o analisando traz como seu sofrer e seu padecimento. E é uma capacidade curadora essa, a dos símbolos, que garante uma eficácia terapêutica e possibilidade de regulagem da energia psíquica. Né, de regulagem, eu digo, porque a energia psíquica não fica estagnada numa unilateralidade, por exemplo, num complexo que se torna autônomo. Complexo esse que pode aparecer projetado na figura do analista, e é aí que emerge essa terapia da transferência. E essas etapas, né, repito novamente, não são uma receita, elas podem prestar auxílio, dicas para esse estágio,
para a gente interpretar essas imagens do inconsciente, é um auxílio à psicoterapia, né? E todos esses aspectos, eles agregam ao emergir de um relacionamento pessoal. E cada relacionamento da clínica, ele vai possuir uma distância específica entre analista e analisando, prestando atenção às resistências, e ver que esse desejo de melhora que temos aos nossos analisandos, ele não faz parte de um jogo de poder, de uma escuta, não faz parte de uma escuta que nos preencha de certezas. Já dizia o Jung. Estou falando isso porque o Jung falava muito, né, sobre o analista, que o ser humano não é totalmente bom, mas metade demônio, né? Então, realizar também não só os atendimentos, mas a própria análise pessoal e supervisão, atentar aos processos contratransferenciais e ver que o verdadeiro significado da transferência não está nesse histórico redutivo, mas sim no seu propósito, o self, né? Libertado de aspectos pessoais ali, se ver libertado de aspectos pessoais que faz com que essa pessoa, que o analisando, ele fazer com que ele tenha uma ideia, digamos, pessoal da relação entre o eu e o outro. Que ele tenha em frente as situações, ideias e pensamentos que antes eram sintomáticos, enrijecidos, unilaterais, que ele tenha uma ideia pessoal, transformadora, criativa, emocional, libidinalmente disposta em equilíbrios compensatórios. Né? Resumindo bastante aqui. Eu abordei resumidamente essas etapas, mas você pode ter acesso a todo esse processo lendo a obra do Jung, mas acessando também a nossa formação em psicologia analítica, né, onde você encontra módulos em que há profissionais, professores apresentam todas essas etapas em imagens alquímicas de maneira bem digeridas, né, bem profundas, de maneira bem mais ampla, desse conteúdo simbólico e irredutível. Então, foi isso que eu trouxe aqui, grosso modo, na live de hoje. Eu utilizei estas fontes, os fundamentos, a transferência da parte do livro, né, do Jung, a reação, análise dos sonhos e transferências, os comentários que ele faz, as gravuras alquímicas, o livro da Von Franz e também essa outra obra que é uma coletânea de artigos sobre transferência e contra-transferência, para tratar aí das etapas. E agradeço, e se você gostou do conteúdo, curta, comente, compartilhe, salve. Muito obrigada e até a próxima live, onde eu vou tratar do arquétipo curador ferido. Tchau, tchau.